Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 18. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Uma palavra conhecida, mas que Deus pode nos edificar mais uma vez essa noite. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos de novo em Tua casa e termos mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz. Esse é o desejo do nosso coração. Nenhum de nós veio aqui atrás de palavras de homens, doutrinas humanas, filosofias do mundo. O que nós queremos é ouvir a Tua voz aqui, Pai Santo. Por isso, te peço, fala conosco, pelo poder do Espírito Santo, ministra a cada um de nós. E usa a minha vida que eu entrego em Tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, clamando pela unção do Teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a palavra e que ela quebre barreiras de entendimento, de distrações, para que todos nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar a cada um neste lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este, como eu disse, é um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, terminando a sua carta aos Efésios, em que ele fala da armadura de Deus, né? Ele descreve aqui, muitos já conhecem o texto, é um texto realmente bem conhecido. Mas a realidade que Paulo já estava enfrentando naquela época, quando trouxe essa palavra à igreja em Éfeso, é a mesma realidade que nós enfrentamos hoje, e a igreja enfrentou ao longo de toda a sua história, a realidade da guerra espiritual. Não é? Nós vivemos, quer a gente queira ou não, numa guerra, numa batalha. Essa guerra não cessa, essa guerra é constante. Não é? E a guerra espiritual é uma realidade. Embora, infelizmente, às vezes eu percebo, até no meio cristão, que muitas pessoas tratam esse assunto de uma forma muito fantasiosa, não é? E aí imaginam coisas muito mirabolantes, mas na prática do que Paulo está descrevendo aqui e do que nós podemos conhecer da própria Bíblia Sagrada, a gente precisa olhar para essa batalha, para essa guerra espiritual, da forma como realmente ela é. Porque viver nesse mundo inclui certamente ser atacado e ser alvo de Satanás, o príncipe desse mundo, né, que está por trás dessa guerra, dessa batalha, e a gente precisa aprender a viver diante dessa guerra espiritual. E a guerra espiritual, como eu já disse, é uma realidade, não dá para ser negada, não é? E Deus, Ele nos colocou de frente nessa batalha. Deus colocou o seu povo de frente na guerra espiritual, mas Ele não nos deixou sozinhos. Jesus mesmo disse que nós não ficaríamos sós, porque Ele nos deixaria o seu Espírito, Ele estaria sempre conosco. E além do Espírito Santo, Deus também nos deu as armas para essa guerra. O apóstolo Paulo aqui enumera cada uma dessas armas, cada uma das
Coisas que nós podemos utilizar para enfrentar essa batalha. Então, nós não estamos sós e nem estamos despreparados. O que precisamos é enfrentar essa realidade com as armas que nós temos e com as coisas que Deus já colocou sobre a vida de cada um de nós que cremos. Mas precisamos, como disse aqui, entender de fato o que é guerra espiritual e não fantasiar a respeito disso. Então, se eu puder resumir para você, a nossa luta, como diz o próprio apóstolo Paulo, não é contra a carne nem sangue. A guerra espiritual não se dá contra as pessoas. Não são as pessoas os meus adversários, não é? Por piores que as pessoas sejam, e há pessoas que podem ser muito ruins, não é, irmãos? A gente sabe disso. Mas por pior que seja um ser humano, ele não é o meu adversário nessa batalha. O que Paulo deixa claro aqui é que a nossa luta é contra principados e potestades, que a nossa luta é espiritual. Em última análise, a nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás. Então, ele é o príncipe do mundo e é contra ele que nós lutamos como igreja. E uma coisa que eu preciso entender muito bem é que Satanás tem objetivos muito precisos nesta guerra. Só que os objetivos dele são diferentes de acordo com a pessoa a quem ele vai atacar. De que maneira eu posso explicar melhor isso para você? Veja, já disse aqui várias vezes, a própria Bíblia define as pessoas em duas características principais. Nós temos, segundo a Bíblia, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós temos os filhos da luz e os filhos das trevas. Não há um estágio intermediário em que eu não seja nem uma coisa nem outra. Ninguém é neutro. Ou eu estou com Deus, ou eu estou sem Deus. Jesus foi bem claro ao dizer: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então não há uma pessoa neutra nesse mundo. E a Bíblia coloca isso com bastante clareza. Então Satanás, ele está contra todos. Mesmo contra os filhos das trevas, ele tem também lutado para continuar dominando cada vez mais essas vidas. Mas há propósitos, objetivos e ações diferentes de acordo com aquele a quem ele vai atacar. Então, na guerra espiritual, tem um objetivo de Satanás em relação à igreja, aos crentes em Jesus Cristo, e tem um objetivo de Satanás também em relação ao mundo e às pessoas que estão no mundo e que estão em trevas. Os objetivos são diferentes e ele age de maneiras diferentes também. Qual o objetivo de Satanás nesse mundo? Com as pessoas de maneira geral, com aqueles que estão já em trevas. Qual o objetivo principal? Que eles permaneçam como estão. O que o diabo quer é que as pessoas não conheçam a Cristo. O maior objetivo de Satanás no mundo, nas pessoas que estão no mundo, é que elas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que o diabo quer fazer com as pessoas que estão no mundo é que elas jamais cheguem ao conhecimento da verdade, para que jamais sejam libertas e permaneçam aprisionadas como já estão agora. E para conseguir este intento, ele vai usar dos mais diversos artifícios de acordo com as pessoas. Então, alguns ele engana de uma forma, outros ele engana de outra maneira, mas a todos o que ele quer é enganar e fazer com que essas pessoas jamais cheguem à cruz de Cristo. Porque se chegarem à cruz, haverá redenção, haverá salvação. Se colocarem debaixo do sangue, como foi dito hoje pela manhã, haverá salvação. Então, o propósito de Satanás, de uma maneira geral, para todas as pessoas que estão neste mundo, é afastá-las da cruz de Cristo, afastá-las do conhecimento da verdade que as libertaria. Então, elas permanecem debaixo da sua prisão. Mas e com relação à igreja, aos crentes em Cristo Jesus, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro? Qual o propósito de Satanás com a igreja, com os crentes verdadeiros? Não digo com os crentes falsos, porque os falsos estão no mesmo nível do mundo, não são libertos e continuam escravos. O joio está na mesma situação do mundo e o objetivo de Satanás é que ele continue joio até o fim da vida. Mas com os crentes verdadeiros, o que Satanás pode fazer e o que ele deseja fazer e qual é o seu propósito nessa guerra? Na verdade, ele luta dia e noite, como diz o apóstolo Paulo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando uma brecha, procurando um motivo
para nos fazer cair. O intento de Satanás com um crente verdadeiro é derrubá-lo da sua integridade, fazê-lo cair, fazê-lo tropeçar, porque quando caímos, nós nos deprimimos com esta situação, porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos incomoda. Quando um crente verdadeiro peca, ele é incomodado pelo Espírito Santo. Como uma pessoa sem Deus peca, ela não sente absolutamente nada, ela não se sente culpada, ela ignora solenemente o seu comportamento. Mas um crente verdadeiro, quando peca e tem ele o Espírito Santo, certamente ele é incomodado pelo Espírito Santo. Então o objetivo de Satanás é nos fazer cair, para que além da nossa queda ele consiga nos oprimir. Esse é o propósito da guerra espiritual no tempo que nós estamos vivendo. Para o mundo, que o mundo não conheça Cristo. Para a igreja, que a igreja viva caída e oprimida. Para que os cristãos sejam oprimidos, porque um cristão oprimido não é um soldado em batalha. Ele é como um soldado que foi colocado na reserva, que está em recuperação. Ele não está ativo. Então, quanto mais crentes Satanás consegue oprimir, derrubar, fazer cair, melhor para o seu intento. Porque quem resiste a ele somos nós, irmãos, a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos fazer exatamente isto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a função da igreja é resistir ao diabo. E quanto menos crentes fortes e saudáveis ele tiver, menos resistência ele terá. Por isso, seu propósito na igreja é oprimir o crente. É fazê-lo cair e oprimi-lo cada vez mais. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos e ele os acusa dia e noite, com o propósito de nos desqualificar, assim como ele fez com o próprio Senhor Jesus na tentação no deserto. O que ele queria? Desqualificar Jesus como Salvador. Para que se Jesus caísse na sua conversa, ele não fosse mais digno de ser o Salvador. Assim ele tenta desqualificar você e eu como cristãos. Para que a gente não tenha condição de enfrentá-lo. Para que a gente não tenha condição de resistir ao seu plano e aos seus propósitos. Então, a vitória da igreja, queridos, é muito importante, para que ela vá se refletir no mundo em que nós estamos vivendo. Se a igreja é forte, a igreja conquista. Se os cristãos são fortes, eles resistem. Mas se eles são caídos e oprimidos, eles são massacrados. E o diabo passa sobre nós como um rolo compressor. Então, esse é o propósito dele, nos derrubar, porque derrubando a igreja, há menos salvação no mundo. Porque Deus incumbiu a igreja de pregar o evangelho. Pregar a toda criatura, para que qualquer um que crê em Cristo seja salvo. Mas como vão crer se não houver quem pregue? Pergunta o apóstolo Paulo. E muitas vezes não há quem pregue, porque você está tão oprimido, está tão caído, que você não tem condição de abrir a sua boca para falar de Jesus, para levar a verdade para alguém. Isso é resultado da opressão maligna sobre a sua vida, e para isso Deus te deu as armas descritas aqui, nós vamos ler alguns textos, para então trazermos para a nossa realidade aquilo que Deus tem preparado para que eu possa vencer essa batalha espiritual, porque eu não quero ser derrubado pelo diabo. Eu não quero ser oprimido e com isso perder a minha utilidade no reino de Deus. E Satanás ele tem conseguido fazer com que muitos crentes percam a sua utilidade. Você é crente, você não vai perder a sua salvação, mas você perde a sua utilidade. Você não é mais útil para o reino de Deus, porque você foi imobilizado pela ação opressora maligna de Satanás com a guerra espiritual, e ele tem conseguido isso na vida de muita gente. Então, há algumas atitudes que Deus coloca aqui para a igreja, que nós como igreja precisamos assumir esse compromisso em nossa vida. E as atitudes estão não no capítulo 6, que nós acabamos de ler. No capítulo 6, Paulo fala das armas que eu tenho para enfrentar essa luta. Mas antes da luta, eu preciso de antemão tomar algumas atitudes. E é no capítulo 5 que nós vamos ler as atitudes da igreja. Veja, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, está escrito assim: Sede, pois,
imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo diz aos crentes que o nosso procedimento deve ser, em primeiro lugar, no versículo 1, imitar a Cristo. Quem nós imitamos, irmãos? A quem nós estamos imitando no procedimento? As pessoas do mundo, os ícones, os artistas, né, as pessoas que ditam as tendências da moda, a quem nós, como cristãos, estamos imitando. E esse é o grande problema da igreja. Quando a igreja se enfraquece, ela se enfraquece porque ela se mundaniza, ela fica parecida com o mundo, porque ao invés de imitar a Cristo, nós imitamos os costumes do mundo. Então, ao invés de imitar ao Senhor Jesus, nós imitamos aquilo que está em evidência nesse mundo. E Paulo diz bem claro: seja imitador de Deus como filho amado. Ande em amor, porque Cristo te amou e se entregou por você. Então é assim que você deve andar. E se você imita a Cristo, automaticamente, todas as coisas descritas aqui do verso 3 até o verso 5, elas não vão fazer parte da sua vida, porque você imita a Cristo. Então, impudicícia, impureza, cobiça, não vão nem se nomear entre a gente. Conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, isso não vai fazer parte da nossa vida. Porque nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, essas coisas não são próprias do cristão enquanto ele imita Cristo. Mas quando eu deixo de imitar a Cristo, eu começo a absorver os princípios do mundo e o que as pessoas fazem no mundo, eu começo a me comportar exatamente como elas. E isso vai se refletir na minha vida. Então não é difícil você encontrar cristãos que dentro da igreja nós temos um procedimento, mas fora dela a gente conversa como as pessoas do mundo, a gente brinca como as pessoas do mundo, alguns falam uns palavrões, né, como as pessoas do mundo, e isso faz parte de uma encenação praticamente, né? É a atitude que eu tenho nesse mundo. Então eu me torno igualzinho a ele. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu devo imitar a Deus, ser um imitador de Deus. Esse é o alvo para a nossa vida, para que a gente não tenha esse comportamento duvidoso. Então eu preciso imitar a Cristo. Outra coisa que Paulo me diz, logo após isto, no versículo 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja aqui a classificação das pessoas: filhos da desobediência e filhos da obediência. Sempre dois polos, né? Não há um meio termo. Então, Deus está aqui nos dizendo que ninguém pode nos enganar com palavras vãs, porque isto provoca a ira de Deus, e a ira de Deus tem sido aplicada sobre os filhos da desobediência, porque estão simplesmente enganados. As pessoas neste mundo estão enganadas a respeito de si mesmas, enganadas a respeito de Deus, a respeito de religião, a respeito de todas as coisas, porque são enganadas muitas vezes por palavras vãs. E aí Paulo diz isso à igreja, ele diz: olha, tome cuidado, para que você não seja igualzinho às pessoas do mundo, os filhos da desobediência, que se deixam enganar tão facilmente por palavras vãs, por bonitas filosofias, né? Por coisas que vão enredando, que vão elevando você, mas que não tem conteúdo de verdade. E aí, se isso acontecer, você vai se tornar igualzinho a um filho da desobediência. Só que você não é um filho da desobediência. Você é da obediência, você é da luz.
Você é de Deus, não do diabo. Então, esse comportamento é que nós devemos, como igreja, adotar para que Satanás não tire vantagem de nós nessa guerra, não venha nos oprimir, não venha nos culpar e não venha jogar isso na cara de cada um de nós. Então, há um comportamento que nós devemos adotar. Veja, no versículo 7 em diante está escrito: portanto, não sejais participantes com eles. Com eles quem? Com os filhos da desobediência. Pois outrora éreis trevas, vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andem então como filhos da luz, é o que ele está aqui nos dizendo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja como nós devemos andar segundo a Bíblia. Não se envolva com as trevas. Irmãos, a guerra espiritual é real. Nós estamos nela, quer queiramos ou não, e tudo que a gente não pode fazer é se envolver com o inimigo. É ou não é? Se você está em guerra contra o inimigo, o que você tem que conversar com ele? O que você tem que trocar ideia com ele? O que você tem que ter em comum com ele? Nada. Você está em guerra, você está em oposição a ele. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Não seja participante com eles. Não se misture. Porque senão você vai estar também em trevas. Porque antes você era treva, mas agora você é luz. Então ande como filho da luz, é o que ele está dizendo. E o fruto da luz é bondade, justiça, verdade. E sempre provando aquilo que é agradável ao Senhor. Quando você se mistura com as trevas, você se contamina. Não há como isso ser diferente. Então, para que a gente consiga vencer essa batalha, não bastam só as armas. As armas são importantes, Deus nos deu, estão lá em Efésios 6, como lemos aqui no início. Mas antes das armas, tem que ter um procedimento. Antes das armas, tem que ter um modo de vida. E o modo de vida cristão é o que mais atinge Satanás. Porque ele sabe que não vai ter nada em nós, se nós nos colocarmos na disposição de viver aquilo que a Bíblia está dizendo devemos viver. Versículo 11, diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, diz aqui o Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou da luz ou sou das trevas? Eu ando na luz ou eu ando nas trevas? Se eu ando na luz, eu preciso viver como um filho da luz. Eu não posso ser cúmplice nas obras infrutíferas que não dão frutos nas trevas. Antes eu devo reprovar estas obras, porque o que eles fazem em oculto, só falar nisso já é vergonhoso. Mas um filho da luz não anda debaixo das trevas, não anda escondido na escuridão, não anda no anonimato, porque as suas obras são expostas à luz. Essa é a grande diferença. Então quem anda na luz não precisa se esconder, não precisa fazer nada escondido, não precisa viver se escondendo, porque a sua vida pode ser clara e transparente, porque é feita debaixo da luz. E isso é o que vai fazer a gente ganhar essa guerra contra o diabo. Veja, certa vez Jesus disse: o diabo, ele nada tem em mim. Jesus pôde dizer isso. E eu deveria poder dizer também, você deveria poder dizer também: olha, o diabo não tem nada em mim, ele tenta, ele me perturba, ele fica atrás de mim, mas eu não dou lugar ao diabo. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo. Então ele não tem nada em mim, ele tenta o tempo todo, ele tenta, toda hora ele nos tenta, em todos os momentos somos tentados, ele está sempre tentando nos derrubar, isso é verdade, mas cabe a nós resistir. Essa é a grande guerra no nível da igreja, irmãos. A grande guerra é essa, só que alguns cristãos resumem esta guerra a uma fantasia. E andam por aí amarrando demônios imaginários, repreendendo um monte de coisa, não entra num lugar sem repreender tudo, parece uma coisa esquisita, Já viu gente assim? Entra na tua casa, sai repreendendo os cantos da casa, sai vendo demônio nas janelas. Isso não é guerra espiritual não, irmãos. Isso é palhaçada.
Guerra espiritual é você viver uma vida decente, apesar de toda a tentação do diabo para você viver torta a sua vida. Isso é a maior guerra que você tem, né? Ficar gritando para demônio ou amarrando. E toda hora que amarra parece que ele foge, a corda não é boa, porque está sempre solto o diabo. Então o que adianta isso, irmãos? A gente resume a guerra espiritual a um nível tão pueril, tão infantil, enquanto a guerra é muito mais séria, é o comportamento, é o procedimento, é a vida clara, em que o diabo não tem nada de que te acusar, em que você não é alvo de nenhuma acusação, de nenhuma suspeita, porque você tem a vida reta, tem a sua retidão. Isso é que é batalha espiritual. É você viver como Deus deseja que você viva, que você não se omita, que você esteja firme no seu posicionamento e como filho da luz, que você se exponha à luz. A Bíblia diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. E quando as coisas forem reveladas, para muitos que hoje estão fazendo as coisas em oculto, haverá uma vergonha muito grande. O que a gente faz que ninguém vê, de fato Deus vê. Então depois, quando houver a revelação, a vergonha, a dor certamente será grande. Porque na verdade, hoje, essa batalha já está perdida para aquele que vive uma vida dupla. Para aquele que faz escondido o que ninguém sabe. A batalha já está perdida. Ele já é uma vítima, entre aspas, de Satanás. Satanás já está com domínio da sua vida. Isso é uma questão apenas de tempo, para que o pior aconteça, caso não haja uma mudança. Então essa é a guerra espiritual para a qual nós devemos nos preparar. Versículo 15, Paulo continua dizendo assim: portanto, vede prudentemente como você anda, não como nécio, mas sim como sábio, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não se tornem insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha como Paulo diz uma coisa tão simples: veja prudentemente, com prudência, com cuidado, como é que você tem andado. Irmãos, é o jeito que a gente anda que vai facilitar ou não as coisas para o inimigo. É o jeito que a gente anda. Às vezes a gente anda de forma tão relaxada, de forma tão desleixada, que o diabo não tem nem trabalho para nos derrubar. Não é, irmãos? O diabo não faz nem muita força, é só dar um toquinho que você já cai logo. Porque está tão esculhambada a sua vida, né? Está tão desleixada. Então Paulo diz: olha, veja com prudência, veja com cuidado, como é que você tem andado, como é que você tem se comportado, aproveite o tempo, os dias são maus, como é que você tem gasto o seu tempo, e não se torne insensato, procure compreender todo o tempo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, Paulo fala de uma maturidade que nós precisamos alcançar. E quanto mais cristãos maduros nós tivermos na igreja, mais forte será a igreja. E maior será a nossa oposição a Satanás. E mais forte é a igreja quanto mais ela ganha almas para Cristo, queridos. Não é com relação ao número de seus membros. Às vezes o número cresce por transferência e não por conversão de gente. Então o que fortalece a igreja é conversão. É quando há conversão que nós estamos invadindo o terreno do inimigo e tomando gente que estava do outro lado. Tomando gente que vivia nas trevas. Trazendo filhos da desobediência para a obediência, trazendo gente das trevas para a luz. Aí estamos dando prejuízo do diabo. O diabo não está nem aí com os nossos cultos, irmãos. Não está nem aí com o que a gente faz aqui dentro da igreja. O diabo não se preocupa com isso, ele fica preocupado quando você está lá fora ganhando gente, trazendo para a casa de Deus. Aí sim, você está promovendo um estrago no reino do inimigo. Porque o resto, a gente canta, louva, bate palma, dança, isso aí... O diabo não liga para isso. O que ele quer ver é a gente sem cuidado, a gente sem temor, a gente descuidando da nossa vida, para que ele possa dizer assim: esse aí não me preocupa, esse aí não causa estrago, porque ele próprio já é um estrago na sua própria vida. Então, amados, a gente precisa, como diz o texto, andar com prudência. E Paulo diz: veja prudentemente como você anda. E quem tem que ver isso sou eu mesmo. Paulo diz isso individualmente a cada crente. Paulo não está mandando a gente se observar um ao outro. Deixa eu ver como é que você está andando. Não, eu não tenho que ver como é que você está andando.
Eu tenho que ver como é que eu estou andando. Não é verdade, irmãos? Você tem que ver como é que você está andando. Não olhar para o lado e deixa eu ver aí, aquele irmão não está muito bem, não. Deixa aquele irmão, olha para você, cuida de você. Se você cuidar da sua vida, olha, já tem vida demais aí para você cuidar, a sua própria, né? Imagina querer cuidar da vida dos outros. Então, é você que tem que ver como é que anda a sua vida. Veja prudentemente como é que você tem andado, como é que está o seu comportamento. O que você faz escondido, depõe contra você. Olhe para isso, é você que tem que tomar essa decisão, é você que tem que mudar a sua vida. E aí Paulo continua no versículo 18, agora trazendo o óbvio, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê, irmãos? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então o que ele diz, resumindo aqui? Ao invés de se encher de bebida, ao invés de se encher de coisa que não presta, se encha do Espírito Santo. Encha a sua vida do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais você vai ser um estrago na vida do diabo. Mais você vai resistir, mais ele vai fugir de você, mais você vai fazer com que pessoas cheguem a Cristo, porque o Espírito Santo é quem converte o coração do homem. E se eu estou cheio do Espírito, ao falar para alguém, é o Espírito Santo que vai atuar nessa vida. Então, olha a importância que isso tem para nós. Então, Paulo está aqui claramente nos dando uma cartilha de procedimentos. Procedimentos que nos preparam para a guerra. Como eu disse no início da mensagem, não dá para ignorar a guerra. Você pode querer ou não querer, você já está dentro dela. E não são as pessoas, como disse Paulo, são os principados e potestades, é contra eles que nós precisamos lutar. Mas como lutar se antes eu não me preparo? Como lutar se antes eu não cuido da minha vida? Então Paulo, nessa carta, ele vai ensinar essas coisas muito preciosas para nós, e quando ele diz, encha-se do Espírito Santo, aqui é preciso que a gente tenha um grande entendimento sobre isso. Por quê? Veja, Efésios capítulo 1, na mesma carta aqui, no capítulo 1, no versículo 13 e no versículo 14, olha o que diz a Bíblia. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo diz, em outras palavras, que você ouviu o evangelho. Ninguém é salvo se não ouvir o Evangelho, concorda? É preciso ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. A salvação é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. E uma vez que você ouviu o Evangelho e creu, Paulo diz, você foi selado com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, e esse Espírito é o penhor. Penhor quer dizer garantia, é a garantia da sua herança até quando você for resgatado como propriedade do Senhor para louvor da glória de Deus. Então, todo cristão, se é cristão verdadeiro, ouviu a palavra de salvação, creu, e no momento que creu, recebeu o Espírito Santo como um selo sobre a sua vida, e este selo é a garantia da sua salvação. Mas o mesmo Paulo que disse isso no capítulo 5 diz, agora, queridos, encha-se do Espírito. Veja, uma coisa sou eu ter o Espírito Santo, e todos nós o temos se somos cristãos, se nos convertemos de verdade, né? Se houve essa operação de Deus na nossa vida, também recebemos do seu Espírito, somos templo do Espírito Santo, mas nem todos são cheios do Espírito Santo. Então, uma coisa é você ter, e outra coisa é você ter a sua plenitude. E a plenitude dita por Paulo aqui no versículo 18 do capítulo 5, ela vai depender das atitudes da nossa vida. Eu tenho o Espírito Santo, mas para eu estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar de um monte de outras coisas. Então, dois corpos, segundo a física, não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para que eu tenha mais do Espírito, alguma coisa tem que sair da minha vida.
Algumas coisas precisam ser eliminadas. Então há um comportamento, e Paulo no capítulo 5 foi descrevendo, desde o primeiro versículo, como nós lemos aqui, comece imitando Deus, comece fazendo isso, e isso vai me preparando para que ele chegue ao verso 18 e diz, agora encha-se do Espírito. Por quê? Porque eu já me esvaziei de um monte de outras coisas, de um monte de outros comportamentos que não eram convenientes, que não deveriam fazer parte da minha vida. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo e não apenas ter o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio. Isso é uma coisa também que eu preciso falar contigo em relação à guerra espiritual. É algo que eu creio pela Bíblia. Um cristão, ele não pode ser possuído por um demônio. Por que ele não pode ser possuído? Porque ele é templo do Espírito Santo. Porque, como disse Paulo, um cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai abrir lugar para adentrar um demônio e habitar no mesmo templo que ele já está habitando. Então é verdade para mim que um cristão verdadeiro, falo cristão, não estou falando de joio, não estou falando de gente que está na igreja, que diz que se converteu, que se batizou, estou falando de cristão verdadeiro, que é aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da sua herança. Esse cristão não pode ser possesso por um demônio. Ponto. Mas esse mesmo cristão pode ser oprimido por um demônio. Então veja, eu não posso ser possesso a ponto de um demônio entrar no meu corpo, como na macumba, dominar os meus sentimentos, dominar o meu corpo, fazer dele o que ele quer. Não, isso não posso. Mas eu posso ser oprimido pelo maligno. E a maneira que o maligno usa para nos oprimir é a culpa. Culpa que vem sobre a nossa vida, como estamos fazendo alguma coisa errada, quando estamos fazendo alguma coisa escondida, quando não estamos imitando a Cristo, isso traz culpa. E quando vem a culpa, vem a opressão do diabo. E aí um crente oprimido, ele é, como eu disse no início da mensagem, um soldado retirado da batalha. Um soldado que não serve mais para guerrear, porque ele está oprimido. Ele está caído, ele está deprimido. Então ele não está mais ativo no exército de Deus. E é assim que Satanás tem vencido muitas guerras espirituais na vida de muitos cristãos dentro da igreja. A quem não é crente, ele possui, ele entra e faz o que ele quer. Mas na vida de um crente, ele não pode entrar, mas ele pode oprimir. Por isso ele cerca, ele rodeia de todo jeito para que você seja oprimido por ele, acusado por ele, e quando a acusação é verdadeira, isso te ofende, te oprime, te desqualifica, e aí você não opera, você não faz aquilo para o que Deus te chamou, que é ser um cristão genuíno, verdadeiro, que prega a palavra de Deus, que compartilha o evangelho da salvação. E é assim que o diabo tem se protegido, oprimindo quanto mais ele puder dentro da igreja. E é muito triste nós vemos hoje, dentro das igrejas, muitos cristãos oprimidos. Oprimidos pelo diabo, pela culpa, derrubados, caídos, porque não vivem aquilo que Deus nos manda viver, porque não vivem a palavra de Deus. O que precisamos fazer e nos empenhar é em viver a palavra de Deus. Essa é a nossa luta diária. Essa é a nossa tentação diária, é viver de acordo com o que diz a palavra de Deus. Ser um imitador de Deus, para que o diabo nada tenha em nós, nada tenha e todas as suas acusações sejam mentirosas, porque fomos justificados por Cristo, pelo sangue da aliança. Então que o diabo seja envergonhado na nossa vida, queridos. Mas às vezes ele não é, porque damos lugar a ele. E aí, ao invés de resistirmos a ele, para que ele fuja de nós, muito pelo contrário, não há forças para resistir, e ele gruda na gente. Não pode possuir, mas fica ali ao lado, oprimindo, massacrando, te jogando para baixo, fazendo com que você seja um soldado retirado. Um soldado que não guerreia. Para que serve um soldado que não guerreia? Só serve para comer na guerra, né, irmão? Só serve para dar trabalho para os outros. Só serve para gastar logística de guerra, né? Então a gente teria que ter um grupo de soldados que guerreiam. Mas para guerrear, a gente precisa cuidar do nosso comportamento. E aí sim, uma vez com esta consciência,
Agora vamos sim ao Efésios capítulo 6, o texto que nós lemos, e encontrar a armadura que Deus nos dá. Só que essa armadura não é para aquele que está oprimido, não é para aquele que já está sendo um alvo de Satanás. Pelo contrário, essa armadura é para aquele que preparou a sua vida, é para aquele que já está com a sua vida preparada para entrar no exército e guerrear. Não é para o soldado retirado, mas é para o soldado que está na batalha. Você vai gastar uma armadura com o soldado que está na enfermaria? A enfermaria ele não precisa de armadura. Quem precisa de armadura é o soldado que está na frente de batalha. Então, a armadura de Deus é para aquele que, em primeiro lugar, já cuidou da sua vida, já viu prudentemente como tem andado, já se analisou, já se julgou no próprio tribunal de sua consciência, para que ele possa viver uma vida diferente e ser útil no exército de Deus, e aí sim usar a armadura. Então, voltando ao texto, no versículo 10 e 11 está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ali está a nossa força, na armadura de Deus, me revestindo das coisas de Deus, para que eu permaneça firme nas investidas do diabo que vão continuar até o último dia da sua vida. Ele sempre lutará contra nós. Essa guerra é constante, irmãos. E a maneira que nós temos para nos fortalecer é vestir essa armadura que Deus tem nos dado e que vai agora destrinchar diante de nós. No verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu preciso saber quem é o meu inimigo. Pior coisa que tem é um soldado que não sabe quem é o inimigo. Já imaginou você estar no exército e você está armado e não sabe quem é o inimigo? Qual o risco você corre aí? Você vai dar tiro em gente boa, né, irmão? Vai ter o chamado fogo amigo, né? Quando um exército atira nele próprio. Porque eu não sei quem é o inimigo. Eu tenho uma arma na minha mão, mas não sei quem é o inimigo. Quem passar na minha frente eu atiro. Isso é o caos, não é? Então eu preciso discernir quem é o inimigo, e Paulo deixa isso bem claro. Não é uma pessoa, não é um ser humano, mas são forças espirituais, são demônios. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. No verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, esteja preparado para o dia mau. Para o dia bom não tem muito o que se preparar, né, irmãos? Mas o problema é o dia mau. E o dia mau vem, o dia mau chega. Nem todo dia é um mar de rosas. A gente vive nesse mundo, Jesus disse, você vai enfrentar aflições, você vai ter aflições. Então o dia mau é qualquer dia. Mas eu preciso estar preparado para o dia mau. Eu preciso me preparar, e as armas, as vestiduras, Deus me dá. E o interessante que eu mais gosto nesse versículo 13 é que ele dá como certa a nossa vitória. Porque ele diz assim no final: e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ora, se eu me preparar, se eu botar a armadura, não tem como eu perder. Isso não é uma bênção, irmãos? Não é uma alegria você saber que você está numa guerra, mas que você vai vencer? Porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Há uma certeza de vitória. Mas para que essa certeza seja sentida por mim e por você, todo aquele preparo falado por Paulo deve estar em dia. Eu devo estar vestido com a minha armadura, eu devo estar preparado para a guerra. Eu não posso ser pego de surpresa, irmãos. Uma das maiores armas do inimigo é a surpresa. É pegar a gente quando a gente não espera. É pegar a gente no ponto fraco. Por isso a Bíblia diz, o diabo está rodeando, buscando uma brecha. Então a gente tem que cuidar dessas coisas. A nossa parte é simplesmente fazer o que tem que fazer. O que tem que fazer? Resumindo Efésios capítulo 5, viver como crente.
É o que tem que fazer. Viver como cristão e não como gente do mundo. Viver diferente. E aí vão vir, as lutas vão, mas você vai estar preparado. E aí ele diz, quando você tiver vencido tudo, porque é uma consequência, isso vai acontecer, você vai permanecer inabalável. Assim Deus quer a sua igreja. A igreja de Cristo tem que ser inabalável. O crente em Jesus tem que ser inabalável. Como diz a Bíblia, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vem o vento, vem a tempestade, mas a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. A casa não vai cair, vai permanecer. A gente permanece inabalável. Vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir um monte de coisa, né? Vai vir o inimigo, vai vir o diabo com tudo, mas você vence tudo e permanece inabalável. Mas você tem que cuidar do seu procedimento. Você tem que fazer como Paulo diz, veja prudentemente como você tem andado. Veja como tem se desenvolvido, como tem se desenrolado a sua vida. E ele continua dizendo no versículo 14 do texto, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo aqui está nos dizendo o que compõe essa armadura e, em outras palavras, toda essa armadura, tudo isso que ele nos coloca aqui como armas para a gente vencer, qual o propósito da nossa vitória contra o diabo? Irmãos, a gente às vezes tem uma ideia muito pueril, muito simplista dessa guerra, como eu já disse aqui. E a pessoa acha o seguinte, eu estou procurando um emprego, o emprego não sai, isso é o diabo que está... eu estou querendo isso e não acontece, é o diabo, isso é a minha guerra. Isso aí não é guerra espiritual não, irmão. Isso é coisa do dia a dia, todo mundo enfrenta isso. A guerra espiritual que o diabo tem contra você é que ele não quer que você abra a boca para pregar. Ele não quer que você abra a boca para compartilhar o evangelho. É isso que ele não quer que você faça. Ele não está nem aí se você tem carro, casa, mulher, filho, isso aí não importa. O que importa é que você não leve Jesus para alguém, que você não pregue o evangelho, que ninguém se converta, que você não mostre a cruz para ninguém. Então o que nós precisamos entender em relação a essa guerra é que todos esses elementos da armadura, e que eles culminam aqui com a espada do Espírito, e Paulo diz essa espada é a palavra de Deus. Toda essa armadura é vestida para que você compartilhe o evangelho, não para que você cuide dos seus problemas pessoais. Nós descemos o evangelho a um nível muito baixo. Deus existe para me ajudar a arrumar emprego, para me ajudar a mulher amada a voltar em 3 dias. Deus existe para que eu seja rico. Deus existe para que eu tenha casa própria, para que meus filhos estudem. Isso é deixar o evangelho num nível muito baixo, meu irmão. Você foi salvo por Jesus. Você agora é um testemunho de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia e Samaria, Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Até aqui. Foi para isso que Deus investiu na gente. E a armadura não é para eu brincar de capa e espada. A armadura é para eu enfrentar o diabo com a minha vida sem defeito, com a minha vida sem nada que ele possa me acusar, para que eu possa pregar o evangelho sem ter do que me envergonhar. A grande alegria de todos nós é poder viver sem ter do que se envergonhar. Não estou falando de pessoas perfeitas, porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós não tem nenhuma manchinha no seu currículo de vida. Isso é impossível. Mas, numa maneira geral, nós não podemos ter nada que venha nos envergonhar, a ponto de nos fazer calar. E, às vezes, a gente não tem coragem de pregar o evangelho, porque a nossa vida não vai refletir aquilo que a gente vai pregar. E aí vai vir a acusação. Então, a armadura de Deus está aqui. Vista-se com ela para pregar o evangelho, para compartilhar do evangelho
com as pessoas, a salvação em Jesus Cristo. É para isso que Paulo nos dá essa armadura. Não é pensando nos nossos probleminhas pessoais, são probleminhas sim, porque todo mundo tem esses problemas. O texto que eu citei para você ainda há pouco aqui da casa, a casa do justo, a casa do ímpio, todas elas enfrentam as mesmas tempestades, a mesma revolta do mar, a mesma ventania, só que uma não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. O que muda não é o que acontece, acontece tudo com todo mundo. Crente morre de doença, crente morre de acidente, crente perde o emprego, crente tem enfermidade, crente tem tudo que todo mundo tem. O problema é que crente não se abala, ele permanece inabalável, porque ele tem a armadura de Deus na sua vida e ele está sempre pronto a compartilhar do Evangelho. Quantos foram os testemunhos que já ouvi de pessoas no leite e morte pregando o Evangelho para quem estava visitando essa pessoa? Então aquele crente não está precisando nem que Deus o cure, porque ele está enfermo, mas ele já está curado, porque ele já está são, ele já está bom, porque ele está pregando o Evangelho enquanto está morrendo. A gente resume tudo numa coisa muito simplista e pequena diante da nossa visão estreita do mundo e das coisas espirituais, e às vezes até resumindo a guerra espiritual em coisas que realmente ela não significa. E por fim, queridos, versículo 18, Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, Espírito com letra maiúscula, no Espírito Santo, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar sem cessar por você e por seus irmãos. É a recomendação de Paulo. A guerra é real, a guerra existe, estamos nela, não temos como escapar dela, mas as atitudes também estão aí, para que a gente comece a tomar. Atitudes diferentes, modo de vida diferente, diferente do mundo, vivendo de uma forma diferente, tomando a armadura de Deus e orando uns pelos outros, é a missão de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus discernimento, que o Senhor fale ao nosso coração e que a palavra de Deus nos incomode ao ponto de provocar uma mudança de atitude, uma mudança, que Deus nos leve a olhar para nós mesmos e ver como temos andado. Pai querido, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso espírito essa noite, para que nós possamos julgar a nós mesmos, Pai. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, Senhor. E é o momento, como diz a palavra, de examinar-se o homem a si mesmo. Não é para examinar o outro, para olhar para o outro, é para olhar para mim, para olhar para dentro de nós, Pai. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, agora nos incomode a olhar para dentro de nós e para reparar como é que está a nossa vida, como é que está o nosso procedimento. Temos alguma coisa escondida, temos alguma coisa oculta, que se alguém falar vai ser uma grande vergonha. Pai, fala conosco agora, para que haja uma mudança e para que a guerra seja vencida. O Senhor não nos chamou para a batalha para sermos derrotados, pelo contrário, Tua palavra diz que depois de termos vencido tudo, vamos permanecer inabaláveis. Esse é o Teu plano para os Teus filhos. Que nenhum aqui se abale, Senhor. Que todos aqui permaneçam firmes no Senhor. Mas para isso, há uma atitude da nossa parte. Não nos encher de vinho, nos encher do Espírito. Não andar como anda o mundo, mas andar de forma diferente, mudando a nossa mente e o nosso coração. Fala com Teus filhos, Pai. Fala de uma vida nova, de uma mudança, de uma transformação, porque isso é a garantia da vitória. Isso é a garantia de que nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar, porque estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. Abençoa o Teu povo, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.